Primeiro vereador inscrito, vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, uma declaração de líder da bancada do PP. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, ontem o vereador Edilai Frias fez uma manifestação no final da sessão a respeito de uma reportagem do jornal Pioneiro. E eu, vereador, lendo com mais atenção o jornal Pioneiro e vendo hoje a charge do cartunista Iotti, e eu peço à TV Câmara que exiba no telão, por favor, ele diz o seguinte: Sim, Caxias? Sei lá o que é isso. Veja bem, pessoal, essa imagem traduz tudo o que o vereador Frisso falou ontem, tudo o que o jornalista Ciro Fabres falou sobre o Sim Caxias. Aliás, o que desfizeram do Sim Caxias. Porque essa imagem retrata muito bem os acidentes que vêm ocorrendo frequentemente com a retirada do Sim Caxias. E por isso, vereadores e vereadoras, nós temos que estar atentos. Porque a própria imprensa, o Jornal Pioneiro, na sua reportagem, constatou o seguinte: em poucos minutos foi possível flagrar dezenas de motoristas utilizando o corredor secundário, a faixa azul, para dobrar à direita, cortando a frente de ônibus, que muitas vezes seguem reto pela Sinimbu. E aqui nós temos o vereador Kiko, que trabalhou nas obras do Sim Caxias, quando estava ocupando um cargo na Secretaria de Transportes, que orientava as pessoas, junto com outros técnicos, outros amarelinhos, orientava as pessoas a trafegarem com segurança na Sinimbu. Infelizmente, não tem orientação nenhuma. A própria matéria do Jornal Pioneiro diz que está tudo desorientado, está um caos. Peço uma parte. E hoje o colunista Iotti, cartunista Iotti, frisa isso daí realmente, o caos que está a Sinimbu. Seu à parte. Vereador Rafael, senhores vereadores, queria deixar minha indignação quanto a essa questão do Sim Caxias, que foi um trabalho feito por muitas mãos, um trabalho coletivo e que chegou ao objetivo da forma que, para esse tempo que estamos vivendo, seria o mais adequado e o melhor, se espelhando em outros modelos de transporte. Dizer que a mudança ela é uma questão cultural, é uma questão que demora até as pessoas se adaptarem, irem se acostumando com as melhorias feitas, mas é algo que já estava praticamente consolidado. Então nós regredimos, voltamos para trás, e fica a nossa indignação, nossa lamentação por voltarem os acidentes. Em lugar nenhum no mundo a gente vai achar o carro cruzando pela frente do ônibus, né? Dizia a explicação do Pioneiro ali, mas você imagina 20 carros querendo dobrar na frente de um ônibus. Você iria entupir a via, o corredor de ônibus, e a via ao lado tentando fazer a conversão. Então é algo que realmente não dá para entender, e a gente pensa que nunca é tarde demais para voltar atrás. Então essa é uma questão que, se você pedir para todos os técnicos que existem no mundo, dirão que isso é uma coisa errada, inadequada e que deve ser voltada atrás. Muito obrigado. Obrigado, vereador Daneluz. Esse projeto foi amplamente estudado, planejado e desfeito num canetaço. Vereador Daneluz, aproveitando a sua fala, quero lhe parabenizar a linda homenagem, justa homenagem que o senhor fez para a Ana Rec ontem, na noite de ontem. A grande maioria dos vereadores estiveram presentes. Fiquei surpreso, presidente, o nosso prefeito estar presente, mas pela vaidade dele, pelo ego pessoal dele, ele citou somente o líder do governo, o irmão dele, não citou o proponente da homenagem, que era o vereador Daneluz. É um ego que ele tem um umbigo rei, que é só o umbigo dele que prevalece, né? Deus do livre. Olha, é ele e o irmão dele que é Deus. E também, lamentável, presidente, não estar presente o subprefeito de Ana Rec, foi cobrado pelo presidente da Associação Samara, Associação dos Amigos de Ana Rec. Estavam todos os outros ex-subprefeitos da gestão PT, Mário Vanin, da gestão do Sartori e do Alceu, e não estava presente o atual subprefeito, a qual o presidente da Samar fez pontuações aqui de melhorias que tem que ser feitas em Ana Rec, o vereador Daneluz. E o subprefeito, acho que ele queria economizar gasolina, eu estava fazendo um sapeco de pinhão lá com a esposa deles, não sei se tem esposa, né? Mas estava lá, talvez, em Ana Rec, com medo da chuva de vir ou economizar gasolina. Lamentável essa postura de um subprefeito e principalmente do prefeito. Mas quero falar justamente,
Eu não tenho medo a críticas, teve uma cartilha pioneira aí, eu não nasci de susto, eu nasci lá no Hospital Fátima, de cesárea, lá no Hospital Fátima. Então, não, vereador Denise, eu não tenho medo de crítica. Né? Quanto mais critico é que, como diz, né, quanto mais bate o prego, mais ele se destaca. Quanto mais sovar o pão, mais ele nasce, né, cresce. E aqui tem uma crítica a todos nós vereadores, no Jornal Pioneiro de hoje. Senhores vereadores, sobre o bombardeio recebido por vossas senhorias nas redes sociais, não sei se ele escreveu errado ou o pioneiro mudou, mas acho que o cara também não sabe escrever direito. Redes sócias está escrito. Redes sociais. É no mínimo explicável e justo, pois vocês, principalmente de oposição, não acrescentam quase nada ao cidadão caxiense. Suas ações são politiqueiras, sim. Pensam simplesmente na sua subsistência e pouco se importam com a população. Alguns de vocês estão metendo, abre aspas, lenha na greve dos médicos, pois quanto pior, melhor. Eu não sou partidário, mas acompanho suas ações. Assim, não são só os amigos do prefeito que se enjoam com suas ações. Mudem de atitude e trabalhem em prol do povo. Deixem o cooperativismo partidário. Para o prefeito, tampouco importa a partida, eu sei disso, eu vi isso. Aos jornalistas, não precisam, abre aspas, atiçar fogo para ter notícias. Já tem demais. Nobres pares. Quem escreveu isso foi Gilberto Zulian, comerciante aposentado do bairro Cristo Redentor. E eu falo isso porque quando falam do Cristo Redentor, que é o bairro onde eu nasci, cresci e moro com meus pais, na casa dos meus pais. E eu sei a luta que eu tenho, porque eu tive 70% dos meus votos no bairro Cristo Redentor, Panassolo Exposição. Ali eu fiz quase 2.000 votos para vereador. Então eu conheço cada morador e cada moradora. Este cidadão talvez ele mora num apartamento, não sei, Gilberto Zulian. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história para esse cidadão quando ele diz que nós vereadores não fizemos nada. Eu com 17 anos me elegi o mais jovem presidente de bairro de Caxias do Sul, vereador Beltrão. E nós iniciamos uma luta para construir uma unidade básica de saúde. E junto com isso, vereador Ed Carlos, a luta pela passarela para os moradores da Vila Ipiranga poder atravessar e ir no Melvin Jones com segurança. Mas para a gente conseguir uma unidade básica de saúde, não é vir protestar aqui no prefeito, é fazer reuniões de orçamento comunitário. E é através da participação popular que a gente consegue verbas. Quanto mais as pessoas participarem das reuniões, mais verbas a comunidade ganha. Mas eu não fiz verbas, não fiz reuniões somente para questão do posto de saúde. Eu fiz reuniões para segurança, que nós conseguimos o primeiro policiamento comunitário de Caxias. Vereadora Ediló, os primeiros containers de Caxias do Sul foi no bairro Cristo Redentor, que eu fui lá e implorei o senhor fez o teste no bairro Cristo Redentor. Nós calçamos ali em frente ao Centro Espírita, vereador Felipe Gremelmaier, de tanto encher o saco do senhor quando o senhor era secretário de Esporte e Lazer, nós conseguimos a segunda academia da melhor idade, ali em frente ao Centro Espírita, que ali era um local de prostituição, drogadição. Conseguimos a academia, conseguimos um parquinho ali atrás da Frasle, atrás da Biara. Posso citar melhorias, mais de 300 mil em melhorias na escola Giuseppe Garibaldi, melhorias na escola infantil ali da Vila Ipiranga, enfim, diversas coisas. Mas eu nunca vi esse cidadão, que se chama Gilberto Zulian, participar de nada, de nenhuma reunião para melhorar o próprio bairro que ele vive. E aqui eu deixo uma pergunta para o Gilberto Zulian. O que o senhor faz, senhor Gilberto, e a todas as pessoas que criticam não somente ao vereador, mas criticam o vizinho do lado, critica o médico, critica o professor, critica todo mundo. O que essa pessoa que critica faz para melhorar o entorno onde vive? Quando minha fala no pioneiro que saiu, né, que a pessoa não tem que fazer, vai capinar, é porque justamente isso, as pessoas esperam a Codeca, ficam reclamando 3, 4 meses, porque a Codeca não veio. Mas por que custa a gente limpar o entorno da nossa casa? Porque a gente costuma falar do vizinho, a janela do vizinho está suja, a janela do vizinho está suja, essa vizinha não limpa a janela. Mas daqui a pouco, a gente vê que é a nossa janela que está suja e a gente não cuida da nossa casa. Eu vou pedir uma declaração de líder, senhor presidente, para terminar o assunto. Então a gente Uma não vê que a declaração de nossa líder da janela bancada do está PDT. suja e culpa do vizinho.
E graças a Deus, aqui eu quero, graças a Deus não somente, mas graças à população. Da população que teve reuniões históricas. As maiores reuniões do orçamento comunitário foram realizadas na Escola Giuseppe Garibaldi, que nós conseguimos unir a Associação do Boa Vista, do Cristo Redentor, do Panassolo, da Vila Ipiranga, do Flor da Serra. E hoje de manhã, senhor Gilberto, se o senhor não conhece, a nossa Unidade Básica de Saúde do Cristo Redentor está em fase de conclusão, fica ali próximo ao Centro Espírita. Uma obra que custou 1,5 milhão a parte física, e 1.100.000 a parte física, e 1,5 milhão para nós adquirir os 4 terrenos. Construção da Unidade Básica de Saúde Caxias do Sul. Então o senhor cuida muito bem, senhor Gilberto, o que o senhor fala antes de referir a que não fazem nada. O senhor pensou no meu nome, eu lhe convido o senhor, porque foi através desse mandato que me foi conferido pelo povo, que eu consegui construir essa Unidade Básica de Saúde, cobrando do Executivo. Foi através disso que nós conseguimos decretar de utilidade pública o terreno ali no Planalto, para construir a passarela, como a passarela no São Ciro. Todas essas melhorias que eu citei só no bairro Cristo Redentor, ao qual o senhor mora, que eu nunca vi o senhor participando de nenhuma reunião. Está lá. Espero que o senhor utilize, faça o bom uso da Unidade Básica de Saúde, que em breve será inaugurada, em junho, será inaugurada a nossa Unidade Básica de Saúde. E quando o senhor fala que a gente mete lenha na fogueira, senhor Gilberto, e aos demais que criticam, eu não tenho medo de crítica, a crítica faz parte. Eu estou neste cargo, eu tenho que receber elogios e críticas e saber lidar com elas. Mas agora, quando a gente fala da boca para fora sem saber as coisas, é preocupante. Porque a gente, acima de tudo, todos nós somos cidadãos. E nós temos que fazer o bem comum. Daí, quando o senhor fala sobre as greves dos médicos, que a gente está metendo lenha na fogueira, e aos jornalistas que não precisam atiçar fogo para ter notícia, já tem demais. Se o senhor e os demais não sabem, a principal função do legislativo é fiscalizar. E essa, o senhor querendo, ou os demais querendo ou não, eu irei fazer até o último dia que eu estiver aqui na Câmara de Vereadores. Não irei me furtar e não terei medo de críticas, porque esse é meu papel, de ser fiscalizador. Fiscalizador, principalmente, Beltrão, o senhor que fez um pronunciamento que saiu na coluna da jornalista Rosilene Posa hoje, que está próximo ao fim, do impeachment que o senhor se refere. Eu digo, vereador, que a gente tem que intermediar isso através de uma coisa, do diálogo, e isso não tem. Daí vamos lá, vereadora Paula Iores. A senhora fez uma fala ontem aqui na tribuna, através do seu pedido de informações. Eu não tive acesso ontem, mas imediatamente quando a senhora recebeu esse pedido, a senhora veio à tribuna, e era no final da tarde, eu liguei para a sua assessoria e eu tive acesso à cópia do pedido de informação. Eu fiquei preocupado com as informações que a senhora trouxe. Eu digo, talvez a vereadora Paula Iores, né, acho que não leu direito, ou estava, né? Mas, vereadora, realmente é preocupante esses dados que a senhora trouxe. Olha, vereadora, ontem eu fui para casa, eu lia, eu tentava dizer, tomara que a vereadora Paula Iores esteja errada. Tomara que ela esteja errada nesses dados que ela levantou. E daí, vereadora, a senhora falou os números, mas eu somei os números. Aqui no seu pedido de informação, diz o seguinte, existe demanda reprimida para primeiras consultas, não é reavaliação, são primeiras consultas, em 9 especialidades no SES, conforme registro em sistema de agendamento, vejam bem, 30 de março. Então eu torcia, vereadora, que a senhora tivesse errado, que a senhora tivesse um lapso ali nos números da senhora. Assim distribuídas, vamos lá, angiologia ou vascular, 1.181, isso estou falando 30 de março para primeiras consultas, 1.181 pessoas esperando. Cardiologia, 937. Gastroenterologista, 743. Neurologia adulto, 1.098. Otorrinolaringologista, 200. Traumato-ortopedia, 1.615. Pequenas cirurgias, 965. E reumatologia, 961. Peço à TV Câmara que mostre essa foto. Daí, vereador Chico Guerra, o senhor que não me explicou até hoje o porquê que esse jovem que está com a perna a risco de ser amputada, o senhor não me esclareceu. Eu fiz 3 pontuações aqui já na tribuna e o senhor não me esclareceu. Daí a lista de espera
de angiologia vascular é 1.181. Esse jovem, esse moço, está esperando nessa fila. Mas vai estar aumentando a cada dia. Vocês sabem por quê, vereadores? Pasmem, não tem médico especialista. Está sem oferta de profissional em angiologia vascular. E daí esse cidadão vem querer dizer que eu não tenho que me manifestar na tribuna? Que a imprensa não tem que se manifestar? Olha, meu amigo Gilberto, o que o senhor está fazendo enquanto cidadão? Eu estou preocupado enquanto cidadão que meu avô, 87 anos, está precisando também do atendimento do SUS, está nessa fila. E somando tudo, vereadora Paula Iores, no dia 30/3, sabe quantos atendimentos estão na lista de espera? 10.375. Soma todas, primeira consulta em diferentes especialidades, 10.375. Daí, vereador Francisco Guerra, não fui eu que falei. Foi o Jornal Pioneiro com dados oficiais da Secretaria da Saúde de ontem. Jornal Pioneiro de ontem, com números precisos. Do dia 1º até hoje, dia 26/4, até ontem, aliás, dia 25, 5.973 pessoas deixaram de ser atendidas. Eu sou professor de história, mas uma calculadora de celular resolve. Soma as duas, 16.348 pessoas estão aguardando para ser atendidos. Passa a imagem, por favor. Daí o nosso cartunista Iotti, novamente, foi sábio no Jornal Pioneiro deste final de semana. Diz o seguinte: eu gosto de holofotes? Não sei onde tiraram isso. Pois é, seu Gilberto. Até o próprio cartunista Iotti fala que o prefeito gosta de holofotes, não sou eu. Talvez aquela caravana de médicos que ele falou que iria trazer, que os médicos podem ficar em greve, que eu vou trazer especialista. Você, minha senhora, meu senhor, trabalhador, estudante, gestante, idoso, que estão precisando de consultas, sabe justamente o que eu estou falando. Talvez aqueles que me criticam é que têm condições de pagar uma Unimed, condições de pagar um Fátima, pagar um Círculo. Mas o vovô, a vovó, a gestante que está sentindo na pele, sabe daquilo que eu estou falando. Cadê aquela caravana de médicos que o prefeito falou que iria trazer? Eu estou esperando. Cadê os médicos, presidente da Comissão de Saúde, que ele disse que imediatamente que ele iria, tinha 80 médicos para serem chamados do banco, do concurso, médico concursado que ele ia chamar imediatamente? Eu não vi nenhum médico. Eu não vi nenhum desses 80 médicos. Eu vi 40 médicos se demitirem nos 100 primeiros dias. Agora já passou 100 dias, eu não sei quantos mais já se demitiram. Porque aumentou, como aumentou as consultas, foi proporcional. Mas daí ele fala da greve dos médicos. Eu estou preocupado, dou o exemplo do meu avô de 87 anos, mas desde aquele bebê, que nem luva tem nas UBSs, luvas, porque tem o látex, e as crianças são alérgicas, os bebês, não tem luvas. Os lençóis ficam 8 dias na maca. As crianças estão sendo contaminadas. Você sabia isso, cidadão? Você sabia que não tem álcool gel para os médicos limparem suas mãos, higienizarem suas mãos? Não tem álcool gel? E isso foi, os médicos denunciaram isso já. Não sou eu que estou falando. Cadê os medicamentos? Eu mostrei semana passada que 1 milhão que foi comprado, adquirido, está em falta na farmácia do plantão, da farmácia 24 horas. Daí ele fala a questão da greve dos médicos. Pois bem, quinta-feira a Justiça deu uma liminar que o Sindicato dos Médicos não falariam mais sobre greve, eles não teriam legitimidade para falar sobre os médicos, em nome dos médicos. E agora, eu pergunto, quem é o cabeça da greve? Quem está coordenando a greve? Segundo o Ministério do Trabalho, é o Sindicerv, mas eu não vi nenhum posicionamento do Sindicerv até agora. Talvez a presidente esteja preocupada com o aumento, que o prefeito talvez esteja conversando com ela, que vai dar a todos os servidores municipais. Mas quem é o cabeça da greve? Quem está intermediando em nome da população? E eu faço essa minha manifestação numa angústia que o povo está sendo penalizado, que aumenta, vereadora, dia após dia, essa lista de médicos, de consultas, de especialidades. A greve continua e muitas pessoas continuam agonizando
morrendo, sem consultas, sem medicamentos, sem exames. E isso quem sofre é o vovô gestante. Então, eu pergunto, quem é o cabeça dessa greve? O Sindiserve está intermediando ou não está? Precisamos dar um fim a isso. E é através do diálogo que a gente resolve. Esperamos que o prefeito se preocupe menos com holofotes e mais com a população, principalmente a que mais precisa. Obrigado.